Então, a aula passada, nós estávamos falando dentro das estruturas do planejamento estratégico, né? Na aula 2, a gente falou sobre missão, visão, valores, né? E a aula passada nós falamos sobre a estruturação do planejamento estratégico, né? Como é que acontece o planejamento estratégico, quais são os pontos cruciais, como é que a empresa tem que elaborar ele, como é que ela tem que fazer para pôr em prática o planejamento estratégico, né? Só que algo que é muito, não sei se vocês observaram, mas lá no planejamento estratégico, em nenhum momento nós falamos em avaliar pessoas, né? A gente só falou de índices financeiros, né? E a gente não colocou nesse peso, nessa contrajogada, também as pessoas dentro da organização. Nós não colocamos também o peso que o cliente tem. Lembram lá que eu coloquei, nós fizemos sobre o estudo de caso da Natura, como que ela se reinventou, se reestruturou, e ela acabou comprando até a Avon, né? Ela acabou adquirindo a empresa Avon, tá bom? Então, dando continuidade sobre os nossos estudos de planejamento estratégico, na aula de hoje a gente vai falar sobre BSC, Balance Scorecard, tá bom? Vocês já viram algum assunto, alguma parte de BSC? Já viram em alguma disciplina? Professor Ed, eu não lembro o nome, acho que é empreendedorismo. Vocês viram o BSC? Sim. Então tá bom, então vai ficar mais tranquila a aula de hoje, tá? Então tá. Então, gente, dentro do que nós vimos sobre o BSC, dentro dessa alternativa de planejamento, né? Então, nós vamos ver a amplitude dele dentro do planejamento como um todo na organização, tá bom? Então, assim, como é que ocorre, né? Tem uma certa dificuldade nas organizações dentro de fazer um alinhamento do que é longo, curto, né, e médio prazo na organização, tá bom? E também alinhar o que é o planejamento tático, né? Como é que eu vou pôr em prática tudo que foi alinhado, né? Tudo que foi planejado para a organização, tá bom? Então, o que vai acontecer? Deixa eu passar aqui o próximo, né? Então, aqui, gente, vou falar um pouquinho das origens do BSC. Então, gente, ele surgiu lá na França, né, nos anos 60. Só que ele não tinha o nome de BSC, né? Ele inicialmente chamava de tableau de bord. Eu não estou pronunciando corretamente porque esse é um termo francês, tá bom? Então, inicialmente, o tableau de bord, ele é considerado o antecessor, tá bom? Do BSC nas organizações, tá? Então, o que aconteceu? Esse tableau de bord era uma tabela que tinha diversos tipos de rateios, de indicadores financeiros, tá bom? Que controlava, né? Tinha vários controles financeiros para a organização, tá bom? Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, ele começou a incorporar também o que não era financeiro, né? O que era intangível e também era muito importante para a organização. Fazia parte da organização, era importante e era intangível também para a organização, tá bom? Então, assim, esse primeiro modelo lá da França, né, não vou falar arcaico, né, um modelo bem antigo, bem primário, né, que foi feito lá na França, né, só que lá nos Estados Unidos, na mesma época, um pouquinho depois, a General Electric, tá, ela começou a desenvolver um modelo
que era para gerenciar o negócio como um todo. Então, o modelo que a General Electric estava fazendo era para gerenciar a empresa, o negócio como um todo. Não era só uma área específica da organização, ele não estava só olhando ao financeiro ou o indicador não financeiro da organização, tá bom? Então ele queria controlar todos os processos de negócios que acontecia na organização, tá? Isso aí eu estou falando nos Estados Unidos. Então lá na França estava ocorrendo esse processo e anos depois também começou esse processo lá nos Estados Unidos, tá bom, gente? Quase simultaneamente, tá? Então ele tinha algumas... Dentro desse processo tinha alguns norteadores, né? Eles tinham algumas áreas-chaves. O que são essas áreas-chaves, né? Essas áreas-chaves completavam tanto o que surgiu lá na França, quanto o que surgiu lá nos Estados Unidos, tá? Quais são essas áreas-chaves que o autor traz? Ele fala da rentabilidade, cotas de mercado, formação e responsabilidade financeira, tá? E tudo isso era ligado, gente, aos objetivos de curto e longo prazo da organização, tá bom? Então, quando a General Electric colocou em prática esse modelo precoce do BSC, que eu acho que eles nem sabiam que era o BSC, né? Porque era um modelo muito precoce, tá? Eles queriam que esses indicadores não financeiros, né? Eles queriam acompanhar todas as suas atividades, tudo que acontecia dentro da organização, e queriam que controlar, de certa forma, o que eu estou alcançando de objetivo de médio, né? E de curto e de longo prazo na minha organização. Então, era um controle que ele queria estar vendo. Será que eu estou alcançando ou não os objetivos que foram traçados, né? Você lembra lá que na aula passada a gente falava do planejamento estratégico, que a gente poderia chegar num ponto, revisar e alterar o que era necessário e dar continuidade no planejamento estratégico. Então, no BSC, ele já tem mais essa flexibilidade. No início dele, eles já criaram ele, né? Pensando nessa flexibilidade do quê? De você ir implantando e, ao mesmo tempo, visualizando se a organização está alcançando ou não os resultados com que ela traçou para a organização, tá bom? Então, gente, as primeiras premissas, né, do BSC mais modernas, nós tivemos a partir de 83, tá bom? Que aí ele começou a ser desenvolvido como BSC mesmo, como Balanced Scorecard, tá? Então, os dois autores que nós temos, né, dois professores da Harvard, que é o Kaplan e Norton, o que eles começaram a fazer, né, gente? Eles encontraram esse modelo e viram que era um desafio, né? Era um modelo válido? Sim, né? Só que eles queriam colocar eles em prática na organização. Como é que eu posso utilizá-lo, né, na organização? Como é que a gente pode aperfeiçoar esse modelo no contexto atual, tá bom? Por quê, gente? Antigamente, né, se a gente observar, tinha dentro da área da contabilidade, nós tínhamos muitos indicadores financeiros. Ela vai falar, professora, mas o indicador financeiro é ruim? Gente, indicador financeiro não é ruim, é bom, tá? Só que a organização precisa, além do indicador financeiro, ela tem outros indicadores que é de suma importância para a organização, tá bom? Então, o que aconteceu, gente? Os professores viram, né, que isso era um desafio, né? Que aí eles criaram novas medidas, né? Novas medidas de desempenho. Como é que eu posso medir, então, o desempenho da organização? Haja visto que eu não quero somente utilizar o desempenho financeiro.
Eu não quero só olhar para as contas, né, da organização, pegar a DRE, né, a Doar, né, a Eva, e só dar uma olhada e falar desse desempenho da organização, tá? Se vocês tiverem acesso a exame, as melhores empresas para se trabalhar e aquelas que obtiveram melhor desempenho, maior lucro, ela também tem os melhores programas para o desenvolvimento dos seus funcionários dentro do contexto empresarial, tá bom? Só que aqui depois a gente fala um pouquinho mais disso, tá? Então, o que aconteceu, gente? Não somente as medidas de desempenho, né, os índices financeiros, então eles já não eram somente suficientes, né? Eles eram bons? Sim. Só que isso só não era mais suficiente para a organização. Então, tinha que se criar outras medidas de desempenho para que gerasse valor para a organização, tá? Vocês sabem a diferença entre criar preço e criar valor numa organização? O que é criar preço e o que é criar valor para uma organização? Quem sabe me dizer? Diferença de preço e valor. Criar preço e criar valor para uma organização. Quem sabe? Acho que preço, professora, seria só aquele custo, né, da sua produção mais a sua lucratividade, né? Isso seria o preço que vai ser vendido o seu produto. Valor, a importância, a qualidade, o entendimento no caso assim, os seus clientes têm, o respeito, o prestígio que você tem o seu produto e sua marca, né? Uhum. Acho que seria assim. É por aí mesmo, tá, Nathan? É isso aí mesmo, tá? É como você comparar, né, duas marcas, né? Você pega uma marca A de computador e uma marca B de computador. Aí você fala, hein, você vai comprar a marca A ou a marca B? Essa tem preço e essa tem valor, né? Tem marcas de certos tipos de eletrônicos. Quando você fala, você vai comprar essa marca? O que algumas pessoas falam na hora? Compra ou não compra? Essa marca aí não é muito boa, não. Essa aí é boa, concordo, viu? Uhum. Já comprei e utilizei e é bom. Sim, eles acabam... É mais ou menos isso. Isso, Nathan. Eles acabam falando das experiências que eles tiveram. Comprei um computador dessa marca aí e não durou um ano. Né? Não é mais ou menos isso, Nathan? Sim, sim. Né? Lembra Tem uns que o computador mesmo que a gente compra, mal dura um ano. E olha lá. E olhe lá, né? É isso mesmo. Lembro que aulas passadas nós estávamos falando de preços e valores de celular. Lembram lá que a gente falou de um celular bem baratinho que a gente estava falando, né? Dava até para comprar uma moto, né? Um outro, porque as pessoas, lógico, tinham outros objetivos, né? Mas tem pessoas que aquele equipamento tem um certo valor para ele, né? Então, assim, por que eu estou abordando dessa forma? Por que será que essas empresas criam valor e não preço? Como é que será que é esse processo dentro da organização? Já pensaram? Como é que seria criar valor e não preço? Olha, professora, eu já fiquei com essa dúvida, assim, porque é complicado, né? Você tem que buscar atender a necessidade, buscar atender a necessidade do seu cliente, a sua necessidade, mas ao mesmo tempo passar uma imagem boa, né? Uma boa impressão, assim, para poder agregar valor ao seu produto. Sei lá, como é que funciona, né? Fica com essa dúvida. Parece que é uma faca de dois gumes, né, o Nathan? Fica complicado, não fica? Sim, fica. Mas esse processo é porque tem que... isso mesmo, Elisângela, a gente tem que entender o que o cliente quer, né? Esse cliente meu quer o quê? Preço, né? Mas dentro do que é criação de valor, Elisângela, tá, o que meu cliente quer? Ele quer durabilidade do produto que ele vai utilizar,
ou ele quer um produto que daqui a pouco ele vai trocar novamente, tá? Eu uso eu compro uma marca específica de tênis, não vou falar marca, né, que eu não vou fazer merchan, eu vou falar que não tem nada a ver, é da Acer, acho que é Acer, eu não sei o nome, a pronúncia correta. Aí o pessoal fala, nossa, mas esse tênis ele tem um valor um pouquinho maior que das outras marcas, né? Mas eu falei assim, gente, enquanto vocês compram 2 ou 3 dessas outras marcas, eu comprei apenas um dessa marca. Então, assim, para mim, quando eu vou comprar o tênis dessa marca, ele tem valor. Por quê? A qualidade que a empresa me entrega agrega valor ao produto. E as outras? Ela quer entregar o quê? Preço ou qualidade? O que ela está visualizando nesse processo de entrega ao seu cliente final? Entendeu? Por isso que a Elisângela falou, o que o meu cliente quer? Quem que é o foco final do meu cliente, né? Mas isso ela também tem que ver muito a imagem que ela quer passar. Tem uma marca específica de eletrônico mesmo, que a imagem dela é que os produtos dela não é de qualidade. E mesmo assim, será que ela tem uma boa participação no mercado? Será como é que está a lucratividade, a participação? Será que ela está atuante no mercado? Porque, gente, hoje com acesso à internet, a pesquisas, né, as pessoas já não estão tão fáceis de ser ludibriadas, né? Vamos supor lá, ô Natan, quando você vai comprar um equipamento novo, o que você faz? Conta aí. Olha, professora, é assim, primeiro eu vou verificar o preço, né, assim, nas principais lojas. E vejo a qualidade depois, às vezes assisto, às vezes, um vídeo no YouTube, vejo a referência da loja, do site que eu vou comprar, celular mesmo, celular novo. Eu comprei um novo no começo do ano passado, né? Eu tive que dar uma pesquisada. Eu falei, não, peraí, vamos verificar aqui. Aí eu olhei a referência da loja, aí eu comprei na Amazon. Sim. Aí foi. Então você não buscou Mas é essa a base mesmo, que a gente tem que sempre... O cliente sempre busca muita informação na internet. Tá tudo lá, né? Todo o desabafo de todo mundo. Sim. Vai lá no site Reclame Aqui para vocês verem, né? Às vezes, quando eu vou comprar um produto ou contratar um serviço, o primeiro site que eu vou é lá no Reclame Aqui. Eu coloco lá. Sim, eu já fui lá. Eu fui comprar a fritadeira para minha mãe. Ela queria. Aí eu falei, vou comprar, mãe, beleza. Aí eu tava olhando umas marcas lá. E tinha, né? Falei, vamos ver qual que é a melhor. Aí, nossa, detonaram uma que eu achei que ia ser tão boa. Tinha uma marca, eu falei, nossa, essa aqui eu acho que é boa, né? Que a gente já tinha comprado outros produtos, né? Diferentes, né? Mas da mesma marca. Aí fala, não funciona, falha, desgasta, fica desgastado muito rápido. E não sei o que. Eu falei, ixi. Sim. Mas é assim, né? Sim. É porque às vezes a empresa tem várias divisões, né? E aí o que fabrica o liquidificador não é o que fabrica a misteira, o que fabrica a misteira não é o que dá a fritadeira, né? Então essas multinacionais, elas são muito segmentadas naquilo que elas fabricam, né? E tem muitas que nem fabricam mais, elas são quase montadoras aqui no Brasil, né? Elas importam tudo e somente montam, né? Tem telefones da Xiaomi, acho que é assim que se pronuncia, que ele é praticamente montado, né? Ele compra a tela de uma empresa, a placa de uma outra empresa e assim eles montam o telefone. Você ia falar alguma coisa, Natan? Pode falar. Não, professora, só ia concordar que é assim mesmo. Eu acho que devido a ser uma empresa com uma extensão de muitos produtos, né? Uma lista, assim, um portfólio muito longo de produtos, né? Ele às vezes não tem a própria fábrica para produzir aquilo, né? E ele vai e compra de outros para só montar e vender. Sim. E aí acontece isso que ocorreu, né? Cria-se preço e não cria-se valor, né? E aí fica questionável realmente, né? E seu cliente vai fazer o quê? Ele vai dar um Google na internet
vai buscar um vídeo de um tutorial lá no YouTube, né? Por que tem tantos blogueiros, blogueiras, né, na internet que ganham um produto para fazer o tutorial do produto, né? Porque é interessante que alguém exponha o produto na internet para que o cliente tenha essa opinião de alguém que ele confia, né? Por isso que tem alguns vídeos lá que eu começo assim, vídeo patrocinado. Eu já não acredito muito no julgamento, né? Infelizmente, daquela certa blogueiro ou blogueira, né? Por quê? Se ele está sendo pago para aquele serviço, né? Julgar aquele produto, pode ser que o julgamento dele esteja condenado, né? O que é condenado? Às vezes ele não vai falar realmente a opinião dele, né? Professora, muitas pessoas mesmo, a gente acha que é verdade, né? Que ele funciona de verdade. O Instagram mesmo, vive fazendo promoção de produtos, né? Você fala, nossa, será que funciona mesmo? Aí você vai ver em blog, que nem do Reclame Aqui, né? Vai lá, o pessoal fala a verdade, né? Sim. Fala o que tiver que falar, não funciona, não gostei, não dá certo. Aí às vezes fala, não, muito bom, gostei. É isso que dificulta, né, para a empresa criar esse valor. Sim. Quando não tem qualidade, não. Quando ela não traz esse processo de qualidade, ela não tem esse compromisso com a qualidade, né? Ela não tem esse foco com a qualidade, né? Então, assim, dentro do BSC, por que eu estou abordando, né, esse assunto da diferença entre criar preço, criar valor, e a gente exemplificou essas empresas? Porque o BSC ele também contempla essa visão do que você vai trazer para o seu cliente, se é preço, se é valor, né? E vai trazer essa proximidade com os seus funcionários também. Porque se os seus funcionários não abraçar a causa, se eles não fazerem parte do todo, gente, não vai dar certo, tá? Se os funcionários não participarem, não dá certo não, dá errado, tá? Deixa eu passar aqui. Então, o que ele fala? Que inicialmente, né, Campbell Norton falava que era essa medida de desempenho, né, esse sistema que ele queria mensurar. Porque, gente, mensurar números, né, mensurar, pegar o balanço patrimonial da organização e fazer análise financeira, modéstia à parte falando, é muito fácil, tá? Por que eu falo fácil? Mas como é que você mensura desempenho quando você tem níveis de atendimento, tá? Estamos alcançando ou não a meta? Nosso cliente está ou não, como é que fala? Satisfeito com o nosso produto? Como é que eu mensuro isso? Será que o nosso desempenho aqui na organização ele está alcançando o que está sendo traçado? Então, isso que ele falou. Inicialmente, essa ideia central dentro do BSC, dentro dos conceitos de origem dele, tá bom? E depois ele foi pegando mais essa pegada de gestão estratégica, né? Como é que ele vai atuar dentro da gestão estratégica da organização, tá bom? Então, ele vai pegar tudo que está dentro da estratégia da organização e vai transformar em operacional. Então, eu vou transformar o que é meta, os objetivos, em operacional. Eu vou colocar as pessoas para trabalharem realmente, tá? Aqui depois, mais para frente, tem um exemplo de um BSC para que vocês visualizem melhor, né? O Silvano falou que foi que empreendedorismo, Silvano, que vocês fizeram BSC, o que aconteceu? Vocês fizeram, vocês viram? Professor, nós fizemos um trabalho com o professor Ed sobre, na disciplina de empreendedorismo sobre BSC. Então a gente já tem um pouco de noção, mas não foi a fundo, assim, a gente fez um trabalho e desenvolveu algumas coisas, mas a gente não fez assim a fundo
esse processo, não. Ah, tá bom. Tá? Então tá jóia. Então aqui eu vou mostrar para vocês um BSC pronto, né? Que é legal a professora tá falando, né? Como é que funciona, mas é legal também ver na prática, né? Como é que a gente vai mensurar esses desempenhos, né? Porque a intenção de tudo isso, gente, chegar aos nossos clientes, mas também para impactar o financeiro da organização, para melhorar o desempenho da organização como um todo, tá? Por isso que eu falei, as pessoas são importantes? Sim, são importantes, né? Mas seus funcionários, antigamente falava, o funcionário tem que vestir a camisa da empresa. Ele tem que vestir e suar. Ele tem que se sentir parte da organização. Se ele está se sentindo lá que ele só vai lá trabalhar e receber o dele no final do dia, isso não é um bom indicador, porque ele não está comprometido, né? Acho que algum de vocês já deve ter visto aquela charge onde que mostra a galinha e o porco, né? Eles vão fazer ovos com bacon, né? A galinha vai dar o ovo e o porco vai dar o bacon, né? Então, assim, quem é que está mais comprometido nesse café da manhã de ovos com bacon? Quem que está mais comprometido? Porco. Isso mesmo, Amanda, o porco, porque ele está dando a vida por aquele negócio. A galinha, o que está acontecendo com a galinha, ô Amanda? Ela apenas tá dando ovo, né? Tipo assim, não vai tirar um pedaço dela. Já é algo que ela já é acostumada a fazer, botar ovo. E o porco não, né? Vai tirar um pedaço dele. No caso, nas empresas seriam, igual a senhora falou, dar vida, né? Sim, sim. Pra galinha, o resultado final não importa muito, né? Porque é algo que ela já, igual a Amanda já falou, eu já faço isso, né? Se der certo, bem, se não der, tudo bem. Mas pro porco faz diferença, porque um pedaço dele tá indo embora naquela história. Então tem que ser diferente aquele processo, tá? E aí ele fala o que, gente? Dentro desse processo ele acaba, dentro do campo do norte, fala o seguinte, que então ele acaba reconhecendo que somente esses índices, né, financeiros, eles não vão ser suficientes para quê, gente? Para trazer esse desempenho, para mensurar o desempenho da organização. Porque às vezes lá na hora de se fazer, né, a análise vertical, horizontal da organização, né, levar esses documentos, né, às vezes, muitas vezes no banco para pegar um financiamento ou algo desse gênero, lá no balanço está, maravilhoso, né, os anos iniciais. Mas aí você não mede o desempenho da organização, do comprometimento do seu funcionário. Quanto que eles estão comprometidos em trabalhar aqui, né? Tem uns que falam, se aqui fosse minha empresa, eu não estaria fazendo isso. Só dele falar, de se expressar assim, já dá para observar que ele não se sente parte daquele todo. Tá bom? Ficou claro aqui, gente? Então, o autor define como, gente, o BSC. Isso. Daqui a pouquinho, Elisângela, nós vamos ver. Medir essa parte do comprometimento do funcionário, tá? Porque, assim, dentro do BSC a gente tem 4 perspectivas. Eu já estou dando spoiler do final da aula. E uma das perspectivas é o funcionário. E aí a gente fala dos impactos dentro desse comprometimento, se ele está comprometido ou não, né? Tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nele, tá bom? Então, dentro das definições, né, ele vai falar que o BSC, ele vai ser essa ferramenta, né, de planejamento estratégico, tá bom? Que tem que estar muito clara, gente, quais são as metas e a estratégia. Como é que eu vou alcançar as metas traçadas, né? Por isso que a gente iniciou falando de missão, visão e valores, para a gente enxergar o longo prazo da organização, para depois a gente traçar como chegar lá naquele longo prazo, né? Eu até perguntei qual era o longo prazo do Silvano na organização dele. Lembra, Silvano? Quando eu pedi o longo prazo da sua empresa?
Sim, professor. Lembra que era para o ano que vem? É para o ano que vem, né? Será maior. Como é que era que eu não me recordo? Isso, é para até o final de 2022, né? Uhum. Então você já tem as estratégias para chegar lá? Temos sim. Tem, né? Apesar de não estar assim documentada, mas já temos sim. Uhum. O ideal, Silvano, é que seja num papel, tá bom? Você escreva o que você quer fazer, tá? Nem que seja, você pega uma agendinha assim, ó, e você escreva o que você quer fazer, tá? Quais são suas metas, seus objetivos, tá bom? Eu aqui, no meu caso, é porque vocês não veem, eu tenho um mural. E nesse mural tá aqui tudo traçadinho. Tá uma bagunça, mas nessa bagunça eu me encontro. Tem os papelzinhos com as cores diferentes, com que é níveis de prioridade, que é médio, curto, médio e longo prazo, né? E aí aqui eu vou traçando o caminho, eu tenho que atingir o que é necessário. E também colocar prazo, tantos meses para uma coisa, tantos meses para outra, e assim sucessivamente. Porque senão o tempo vai passar, gente, e as metas e as estratégias não vão estar em prática. Tá bom? Então, por isso que é importante pôr prazo e traçar. Nem que escrevendo no caderno, ó, em tantos meses, daqui tantos meses eu quero estar, a minha empresa tem que estar desse tamanho, tem que ter tantos clientes, tá bom? Então, o quê? Todas essas metas e estratégias, elas visam medir como é que está a performance da organização, tá bom? Então, ele é quantificável e tem como verificar esse processo, tá? Elisângela, tem como a gente aplicar alguns testes também com os funcionários, tá bom? Eu vou deixar chegar lá nos funcionários primeiro, tá? Vou dar spoiler mais não, tá bom? Então, o que acontece? Ele falou que, aqui, Campbell e Norton falou que é o seguinte, gente, como era um pouquinho antigo esses modelos, né, o anterior ao BSC, né, de avaliar a organização, então eles querem avaliar a partir, gente, da mensuração do que é tangível e intangível na organização, tá bom? Então, o que a gente vai avaliar? Pode ser produtos, serviços de qualidade, né? Os funcionários que são competentes, né? Motivados. Ele fala também da perspectiva de processos eficientes e correlação. Gente, a gente vai fazer correlação entre quê? Clientes satisfeitos e clientes insatisfeitos. Em relação a clientes satisfeitos e insatisfeitos, por exemplo, nós estávamos falando daquele site Reclame Aqui, né? Acho que todo mundo conhece esse site, não conhece, gente? Do Reclame Aqui? Isso. Não, Camila? Então, Camila, depois você coloca lá no Google, Reclame Aqui. E coloca o nome de uma empresa, tipo, Silvano conhece. Coloca lá, Americanas, por exemplo, ou Magazine Luiza. Lá ele já traz esse termômetro para a organização. Quantos clientes reclamaram? Quanto tempo a empresa demorou para responder? E quantos saíram satisfeitos com a resposta? Tá? Isso lá é muito importante, esses índices. Esses índices são muito importantes para a organização. Eles já tratam esses dados praticamente mastigadinho para a organização, tá bom? Então, o que acontece? Gente, dentro do BSC, ele vai fazer esse processo de comunicação. Então, depois de coletar todas essas informações na organização, fazer essas coletas de dados, né, de métodos diretos ou indiretos, então vai começar a ser feito o quê? Tratamento de dados para depois fazer uma comunicação eficiente, tá? Então, o que acontece, gente? Toda vez que há uma comunicação eficiente do que está acontecendo no BSC,
acaba ajudando a implementar a estratégia de forma muito consistente. Isso quer dizer, ela vai acontecer corretamente da forma que foi planejada, né? Ela não vai sair dos trilhos e nem a empresa vai parecer que está andando numa montanha russa, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Ele vai falar o quê? Dentro do sistema de mensuração, né? Que vai registrar. O que ela vai registrar, gente? Todo o sistema de mensuração, de transformação do sistema de comunicação e de alinhamento estratégico, tá bom? Então, ele vai alinhar o estratégico com o gerenciamento da estratégia na organização, tá bom? Então, por isso que muitos autores também tratam, né? Refere-se dele como um sistema gerencial essencial. Então, nós estamos falando de nomenclaturas diferentes para o mesmo sistema. Gente, eu acho que é o meu WhatsApp que está aberto. Licença só um minutinho. Para o mesmo sistema, tá? Então, são uma abordagens diferentes palavras diferentes para a mesma abordagem, tá? Então, o que vai acontecer, gente? No índice, quando a gente fazia a abordagem pelos índices financeiros, qual que era o problema crucial que às vezes Campbell e Norton falavam? Os índices financeiros, para você ter o índice financeiro, você precisa pegar o balanço do exercício do ano anterior, correto? Por exemplo, para fazer um índice financeiro de 2020, você vai ter que pegar as demonstrações do ano passado, lógico, né? E fazer. Se eu quiser fazer de 2021, infelizmente eu ainda não fechei o ano contábil de 2021. Eu consigo fazer uma análise de 2019 e 2020. Isso quer dizer, a análise financeira desses índices financeiros, eu só tenho de informação passada, de coisas, né, de fatos geradores que já aconteceram na organização, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Esses indicadores de ocorrências, né? O que ocorre, gente? A gente está num ambiente competitivo, de rápidas mudanças, então a gente precisa de informações correntes, tá? Então, assim, os gestores não precisam somente de informações que já foram passadas, mas eles precisam criar valor no futuro. Como é que eu vou projetar o futuro, gente? Criar valor lá no futuro somente com informações do que ocorreu no passado, tá? Por que eu falo isso? Se a gente observar 2018 e 2019, a perspectiva financeira brasileira era maravilhosa, né? Só que não estava na programação normal pandemia, né? Não era isso? Ninguém estava programando pandemia, né? Deus livre, ninguém queria isso, né? Mas aí aconteceu a pandemia, né? Então, isso aqui é uma parte, gente, como é que a empresa, a partir de agora, vai criar valores, tá? Então, para ela criar valores, ela vai ter que explorar, gente, valores intangíveis dentro da organização. E também criar o quê? Tendências, tá? E dentro dessas medidas únicas, né? Só para vocês terem uma noção, gente, eu não gosto muito do programa do Big Brother, né? E pelo volume da polêmica de uma participante, eu não sei se vocês viram, ou ouviram nas redes sociais falar da pessoa, ou não? Professora, não tem como não ouvir, né? Sim. Tem como não ouvir, professora. A pessoa lá que tombou, a tal da tombou lá, lembram? É essa aí mesmo. Gente, por que eu tô falando desses valores intangíveis? Essa aí mesmo. Por que eu tô falando dela, né? Gente, ela tinha um valor intangível pela profissão dela, pela cor dela, tá? E pela classe da etnia que ela representava,
tá bom? Vou dizer assim, resumidamente, porque eu não sou, né, não estou avaliando ela pela cor e nem pela etnia dela, não estou fazendo isso, tá bom? Então, assim, quando ela entrou no programa, ela achou que ela ia valorizar ainda mais o que era, ela ia criar ainda mais valor futuro para ela, né? Mas aí diz que peixe morre pela boca, não é, gente? Já ouviu esse ditado que peixe morre pela boca? Sim, eu já ouvi muito. Pois é. Quem viu a entrevista dela na Ana Maria Braga? Eu ainda não tive a oportunidade, mas quero ver. Gente, procura, né, no YouTube. É isso mesmo, Aline. Eu vi um trecho bem pequenininho que postaram lá no TikTok, de 30 segundos, porque na terça-feira Ana Maria Braga já estava lamentando que no outro dia ela ia ter que entrevistar a pessoa. Vocês estão observando o nível do que aconteceu? Então, assim, depois vejam lá a entrevista, porque ela dá cada desculpa que é complicado. Então, assim, por que eu estou falando de valores intangíveis, né? Ela entrou para representar uma marca, criar valor futuro, né? Então, ela tinha contrato com se eu não me engano, com a Avon. A Avon rompeu o contrato com ela. Ela ia apresentar o show dela lá de rapper, né? Não sei se é assim que fala. Os empresários dela também rompeu o contrato. Então, assim, pelas atitudes dela lá no programa, tá? Pelo comportamento dela, pelo comprometimento dela com a imagem pessoal dela, né? No caso, a imagem pessoal dela é a empresa dela, né? Fez com que acontecesse todas essas coisas, né? Ela achou que ela era muito soberana, acima do bem e do mal, né? Foi pelo menos esse Ô, professora, Ah, pelo que eu vi, ela... Peraí, só um minutinho. É que eu tô no notebook e no celular, porque o áudio do notebook não tá funcionando na batida, o notebook pra não dar eco. então tá bom. Pelo que eu vi, ela ficou mais de milhões no prejuízo, né? Não lembro quantos milhões, mas ela ficou milhões e milhões no prejuízo por causa dos contratos que foram encerrados. Ela tinha show marcado e tudo mais, e foi tudo encerrado por causa disso. Sim. Aline, eu soube que ela tem um aluguel, como é que fala? Um apartamento muito luxuoso, que parece que o aluguel é em torno de 10 mil reais, e os assessores dela já não sabem se ela vai ter o valor para ser pago do aluguel nos próximos meses. Só para você ter noção do rombo do que aconteceu com a imagem dela, né? Na hora que ela Pode falar, querida. Professora, e sem contar que eu vi que ela ainda tá tendo processo do menino lá que forçou a sair da casa. Tá conversando. Ele tá processando ela. Ah, tá. Aquele rapaz lá, né? Fala, Aline. Não, professora, eu já falei já. Ah, tá. Então tá. Então, assim, se ela entrou com uma intenção de criar valor, então aconteceu o contrário, né? Ela não criou valor. Ela tombou os valores que ela tinha criado, né? Então, assim, ela prejudicou demais a imagem dela e, assim, ela vai demorar muito tempo mesmo para reconstruir tudo que ela tinha construído, né? Porque ela, na verdade, não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, na verdade, né? Ela tinha uma carreira, ela era uma pessoa jurídica e atrás daquela pessoa tinha várias pessoas envolvidas dentro da carreira dela, né? A quantidade de seguidores do Instagram que ela perdeu e alguém andou comprando seguidores para ela, para não ficar tão mal visto, né, a imagem dela no Instagram, para ela não perder ainda alguns outros contratos que restaram ainda. Então, assim, igual a Aline falou, a perca dela foi em casa de milhões, tá? Então, assim, o que ela planejou, né, dentro do que ela alinhou, que ela acreditou que ia acontecer, acabou acontecendo o contrário, né? Ela não criou valor intangível sobre a imagem que ela tem, né? Sobre ela mesma, né? As pessoas acabou conhecendo a verdadeira versão dela, né? Tá?
Então, o que aconteceu, gente? Dentro do relatório do BSC, ele vai trazer os valores tangíveis e intangíveis, né? Criou ou não, gente? Fez essa criação ou não de valor para a organização? Tem ou não esses índices financeiros, tá? Ele vai trazer tudo junto no mesmo relatório, tá? Então, o que vai acontecer aqui é um dos objetivos do BSC, né? Ele vai traduzir a missão e a estratégia, né? Tá? Ele vai traduzir em objetivos de uma forma que a empresa possa alcançar esses objetivos, vai ficar de forma alcançável, tá bom? E aí ele fala o quê? Para equilibrar, né, voltado para os stakeholders, né, para quem faz parte da alta administração da organização, tá? E vai fazer esse foco do crescimento, inovação, aprendizado e crescimento, tá? Então tá, gente. O BSC vai complementa as medidas financeiras como? Então nós vamos ver as avaliações sobre o cliente, tá? Quais são os processos internos que devem ser melhorados, tá? Analisar as possibilidades de aprendizagem e crescimento, se nós vamos investir em recursos humanos, sistemas e capacitação, né? Então, todos esses itens, eles vão modificar substancialmente todas as atividades, tá? Falei rapidinho porque daqui a pouquinho eu vou falar detalhadamente de cada item desse. Tá? Então, aqui a gente tem a estruturação do BSC. Então, ele vai fazer essa integração entre visão e estratégia. Vou ter aqui o financeiro, tá? E aí, o que ele vai falar? O que ele pergunta aqui, né, no financeiro? Para que a gente possa ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Qual que é a imagem da nossa empresa frente aos investidores, né? Lembram lá, qual que é a imagem da Natura? Vocês lembram qual que é a imagem da Natura frente aos investidores? Qual que é a imagem que a Natura tem? Vocês lembram? Ou não lembram? Eu preciso de um soprozinho. Um dos primeiras imagens assim que a Natura traz dentro da transparência dela é que ela é uma empresa que respeita o meio ambiente, tá? Então isso é muito bem visto para os investidores, tá? E aí ele fala processos internos de negócios, né? Para satisfazer os nossos clientes. O que nós vamos fazer para satisfazer os nossos clientes? Aquela perspectiva que a Elisângela falou, eles vão querer preço, né? Lembra lá, Elisângela, que você perguntou? É preço, é qualidade, o que meu cliente está querendo? Aí a gente, dentro dos processos internos do negócio, nós vamos questionar esse ponto, tá bom? Na aprendizagem e crescimento, para alcançar nossa visão, né? Como que a gente vai mudar e progredir? Quais são as mudanças que vão ser necessárias? E no cliente, né? Como a gente deve ser visto pelos nossos clientes? Se você observar ali as setas que nós temos, né? Todas elas interagem, elas estão interligadas, né? Uma vai interligando na outra, como um ciclo contínuo, tá? Não tem como acessar uma sem ir para a outra, tá? Ficou claro aqui, gente? Eu tô falando muito rápido. Posso continuar assim? Beleza, professora. Tá bom. Então, o que nós vamos ter dentro dos indicadores financeiros e não financeiros? Nós vamos ter essas 4 perspectivas, né, dentro do negócio. Então, a financeira, cliente, né, processos internos, aprendizagem e crescimento. Nós vamos ter essas quatro perspectivas.
Tem outros autores que eles vão dar mais perspectivas, né? Tá errado? Não tá, tá bom? Por quê? Campbell e Norton, eles resumiram, né? Eles vão falar que tem 8 perspectivas, mas ele resumiu essas 8 perspectivas em 4. É como se os outros autores tivessem redividido essas 4, né? Cada uma dessas 4 em mais 2, tá? Mas não tá errado não. Mas a abordagem que é mais usual, que é mais vista, é essa das 4 perspectivas que Campbell e Norton traz, tá bom? Vamos lá para a primeira perspectiva. Vamos falar da perspectiva financeira, né? Então, o que vai acontecer na perspectiva financeira? Um dos principais motivos, né, é para quê, gente? Ela traz para o objetivo dela é medir, avaliar os resultados que o negócio vem trazendo, né? Se a gente está alcançando os objetivos financeiros traçados, né, para a organização, né? Tem que fazer algum ajuste para que a organização possa crescer, se melhor desenvolver, porque aqui na perspectiva financeira eu vou ter que atender também um pouco das necessidades dos acionistas, de quem tem investimento na organização, tá? Então, o que acontece, gente? Dentro dessa perspectiva financeira, um dos motivos, um dos norteadores dentro da perspectiva financeira, gente, é ter retorno sobre o capital investido. Simplesmente é ter lucro. Não adianta a gente fazer um BSC, maravilhoso, um planejamento estratégico muito bom, e eles não trazerem lucratividade para a organização. Eles devem trazer lucro para a organização, tá? Aí ele fala o quê, Então, essa vertente é preponderante, né? Porque ela é importante? Sim, ela é muito importante, porque quem investe quer ter retorno, né? Tá? Aí ele fala o seguinte, né? Dentro desses temas financeiros que vão nortear a perspectiva financeira, o autor cita aqui, né? Lucro, crescimento, né? O que é composição de receita, redução de custos, melhoria da produtividade, utilização de ativos, estratégias de investimento, tá bom? E dentro da perspectiva financeira, a gente tem 3 objetivos muito específicos que o autor traz, que é crescimento, né? Nessa fase do crescimento, tá? Eles buscam o aumento de vendas. Como é que a empresa vai alavancar as suas vendas? Como é que nós vamos vender mais esse produto ou essa prestação de serviço, tá bom? Nós vamos buscar novos mercados, novos clientes, tá? E vamos nos adequar também aos gastos, né? Não vamos gastar como se não houvesse amanhã, porque tem amanhã, né? Só não tem amanhã para as empresas que fecham, né, gente? Infelizmente. Na parte da sustentação, o segundo objetivo, né? Ele fala o quê, gente? Que dentro dessas medidas tradicionais já existentes, né? Esses métodos, quais são os melhores métodos que a organização vai utilizar dentro da sustentação? Que método que ela vai utilizar? Ela vai fazer fluxo de caixa descontado, ela vai fazer receita operacional, margem bruta. Qual é a metodologia desse controle da receita que ela vai fazer dentro da perspectiva financeira, tá? E na última ali ele fala da colheita. Eita, colheita, né? Tá? Então, o que vai acontecer? Nessa fase, vai se destacar na organização o fluxo de caixa, tá bom? Então, o que? Eles vão buscar que os investimentos, eles tenham um retorno mais rápido possível do que foi investido, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eles querem que tenha a maior renda em menor prazo, né? É o ideal nas organizações. Menor tempo e maior rendimento. Perspectiva do cliente, né? Tá?
Na perspectiva do cliente, a primeira pergunta que o autor fala é o seguinte: gente, como que o cliente nos vê? Qual que é a imagem que a organização passa para o cliente? É uma empresa que conserta e estraga? Né? Não, é um produto de durabilidade, né? É inquestionável a durabilidade do que é produzido pela organização, tá bom? Então, o que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, a primeira providência, gente, é satisfazer as necessidades dos clientes, tá? O que eu vou satisfazer os clientes? Não, professora, o foco aqui da organização é preço. Então, quem vai na sua empresa, o perfil do cliente que vai na sua empresa, ele vai buscando o preço. Aí, quem vai lá buscando qualidade, então você vai desenvolver todo o seu negócio, que a imagem da sua empresa é buscando qualidade. E assim sucessivamente. Então, você vai modelar todo o seu produto e serviço conforme a perspectiva do cliente, de como o cliente te vê, tá? Então, vocês têm que atentar e atender essa perspectiva, tá bom? E aí ele fala o quê, ó? Quais são meus clientes internos e externos, né? E qual é o mercado que vocês vão atuar? Você não pode falar assim, eu vou atender todo mundo. Não, gente, não existe isso de, eu vou atender todo mundo. Acho que foi a aula passada que a gente estava conversando com o Silvano. Silvano, qual é o público-alvo seu, né? E acho que o Silvano até falou que pelo bairro que ele mora, ele descreveu. Não foi, Silvano? Conta aí, lembra aí para nós. Então, isso mesmo. Aqui onde eu moro e onde está instalada a minha empresa, que eu moro e trabalho, realmente meu público é um público de classe média baixa, né? Ou classe média, assim. Então, as bicicletas mais caras, com certeza eu não vou conseguir ir tão fácil como eu venderia as outras, né? Sim. Porque você não tem público aí para isso. Não é? É verdade. Esse público em especial, que acredito que seja menor, ele está localizado mais no centro da cidade ou nos bairros que aqui em Jaru é considerado um pouco melhor. Né? Público-alvo, com certeza, ainda não. Sim. Porque você tem que ver quem são esses clientes seus que estão próximos. Então, não adianta você focar num tipo de cliente que você não vai ter demanda, né? Então, você vai criar um negócio do qual você não vai ter demanda. Então, não é lógico fazer algo dessa forma, né? Tá? E aí, ele fala que tem que ter algumas medidas muito básicas, né? Não vou nem me aprofundar nesse ponto, que eu acho que vocês já sabem, né? Que a gente satisfazer os clientes, fazer esse processo de retenção, como é que eu vou ter novos clientes, processo de rentabilidade, tem que ter lucro, tá, gente, na empresa, tá? Tempos de atendimento, entregas no prazo, tá? Quais são essas melhorias que a organização vai oferecer para o seu cliente, tá? Então, vocês têm que ver tudo dentro da perspectiva do cliente. O Nathan mesmo lá falou que ele pesquisou um telefone e acabou comprando pelo Amazon, né? Então, ele estava disposto a aguardar o processo de entrega, né? Pela qualidade do modelo de telefone que ele escolheu, ele optou aguardar pela entrega, tá? Dependendo se ele tivesse um outro perfil, talvez ele não aguardaria pela entrega e compraria em uma loja em Jaru mesmo, tá? Nesse momento de pandemia, gente, as vendas pela internet foi um dos segmentos que mais cresceram, tá? Porque as pessoas não podendo sair de casa, acabaram mudando, né? A sua forma de comprar, de consumir, né? Passei rápido demais. Perspectiva dos processos internos, né? Aí ele faz a seguinte pergunta, né? O autor: o que devemos aperfeiçoar? Nossa, a gente já é liderança, precisa de mudar alguma coisa, né? Não, já estou no topo aqui. Gente,
zona de conforto não faz ninguém evoluir não, tá? Já imaginou lá a Apple sendo líder de mercado? Eu sou líder de mercado, não vou fazer mais nada. Se ela ficasse na zona de conforto dela, ela não seria mais líder de mercado, tá? Então ela está buscando o quê? Inovação, inovação, inovação. Na verdade, nem é tanta inovação, ela está criando nos seus clientes necessidades, tá? Necessidades. Nessa última pós que eu fiz, de marketing de mídias digitais, né, a gente estudou um pouquinho mais sobre o comportamento humano, né? Porque a nova forma de se vender na internet, de se oferecer produtos aos clientes na internet, muitas vezes criar no seu cliente a necessidade de consumir o seu produto, né? Eu já tenho um telefone, para que eu vou ter outro? Então eu vou lançar um produto, um serviço que vai despertar no seu cliente o desejo de comprar. Então se eu me acomodar, não, eu já tenho o iPhone 11, para que eu vou comprar o 12? Entendeu? Então assim, se a empresa se acomodar, ela vai perder participação de mercado. Então dentro do que a empresa deve aperfeiçoar, ela tem que criar no seu cliente a necessidade, a vontade de consumir aquele produto. Gente, a moda faz isso com os seus clientes quase o tempo todo, né? Desde lançamento de roupas, de calçado, de perfumes, né? Porque ela vai criando essa necessidade, né, de interação e de mudança de roupa, eu esqueci o termo agora. Essa necessidade de integração das pessoas, tá? Então, por isso que tem que aperfeiçoar todos esses processos, tá? Então, o que, gente? Quais são os processos mais críticos, quais que não estão tão críticos? E já buscando o que? Um processo de melhoria, de repaginação, tá? Aí ele fala desenvolvimento de novas soluções, identificar necessidades atuais e futuras dos clientes, né? E entregas de produtos e prestação de serviços, né? Como vai ser o seu pós-venda? O que você vai oferecer de diferente, né, do seu concorrente no seu pós-venda, tá? E aí esse pós-venda muitas vezes ele complementa, tá, o valor que é proporcional aos seus clientes, né? O que complementa o seu serviço muitas vezes é o pós-venda, o que agrega valor ao seu serviço. E do aprendizado, gente, perspectiva de aprendizado e crescimento, tá? Aqui foi o que a Elisângela perguntou, professora, como é que a gente mede os nossos funcionários, né? Aqui é toda a estruturação necessária, tá, Elisângela? Tá? Como é que eu vou fazer esse processo de orientar o aprendizado e o crescimento organizacional? Como é que eu vou avaliar se meu funcionário está comprometido ou não com a organização, né? Eu vou só fazer aquela questão do funcionário do mês. Porque assim, gente, premiar funcionário com dinheiro é bom? É muito bom para o funcionário, só que depois ele esquece que ele ganhou aquela premiação. O ideal é premiar o funcionário com viagens, passeios, porque aquilo cria uma outra emoção dentro dele, tá bom? Então, o que ele vai falar, gente? Dentro dessa quarta perspectiva, ele vai orientar para fazer esse processo de medição. Como é que nós vamos verificar se realmente nós temos funcionários comprometidos, tá bom? Então, o que vai fazer? Como é que nós vamos executar? Só consegue executar os 3 outros objetivos, gente, a partir do momento que as pessoas estão comprometidas na organização, tá?
Dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa perspectiva de aprendizado, uma das categorias que é mais utilizada é o que, gente? Testes de capacidade de funcionário, né? Como é que está o sistema de informação e motivação, como é que está o empoderamento aqui dentro da organização, nós estamos valorizando quem está buscando informação, como é que a organização valoriza os seus funcionários, né? Porque muitas vezes o funcionário está empenhado em dar o bacon, né? Igual a gente viu agora há pouco, nós conversando, mas a organização está sabendo valorizar isso, ela está sabendo reconhecer quem está comprometido ou não, né? Para que possa valorizar realmente quem está comprometido. Eu vou trazer depois na aula para vocês, acho que é na próxima aula, se eu não estiver enganado. O Jack Welch, naquele livro, acho que eu vou mandar também para vocês lerem, ele tem um tipo de gratificação que ele chama 70-20-10. Um negócio assim, agora eu não me recordo as porcentagens. O que acontece? Os 20 melhores vão se destacar, os 10, aí eles vão ter uma margem que é mediana, não lembro das porcentagens agora, gente, vocês me perdoem, tá? E aí o que vai acontecer? Quem está mediano para baixo vai ficar tão incomodado que automaticamente ele mesmo vai pedir demissão, tá? Quem está do mediano para cima, ele vai se esforçar para ficar na parte superior de quem é reconhecido pelo seu comprometimento, tá? Elisângela, eu vou trazer na próxima aula, eu acredito que seja na próxima aula, tá? Eu tenho que olhar ali no cronograma, mas é um programa que na General Electric foi utilizado porque eles precisavam de desligar uma boa quantidade de funcionários, né, que não estavam comprometidos, eles queriam ficar só com quem estava comprometidos com a organização. Depois eu trago para vocês os índices certinho e como foi utilizado, tá bom? Pode ser assim? Que agora eu não estou lembrando dos índices corretamente, tá? E aqui a última parte ele fala, isso, obrigado. Aí eu vou escanear direitinho a parte do livro, eu passo e a gente vê aprofundadamente só essa parte, tá? Eu não sei se é a próxima aula, ou é a aula 5 ou é a aula 6, mas eu acho que é a próxima aula. Então, o que ele vai falar, gente? Ó, a finalidade dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento é o que, gente? Eles vão reciclar, qualificar todos os seus trabalhadores, seus gestores, tá bom? Para que possa ter todo esse processo de alinhamento dos procedimentos na organização, tá bom? Para isso que serve, né? Então, se as pessoas não estão comprometidas, as 3 outras perspectivas não dão certo, tá? Aqui, gente, é um modelo de BSC, tá? De uma joalheria, né? Ó, primeiro item aqui na perspectiva financeira, a empresa quer aumentar a lucratividade. Qual que é a meta em aumentar a lucratividade? Por isso que tem que mensurar, tá? A gente tem que colocar isso, ó. Essa joalheria, ela quer aumentar em 15% a lucratividade da empresa. Qual que é o indicador, né? Ela fala aqui, ó, demonstrativo financeiro. Qual que é a iniciativa, ó? Aí ela vai falar, qual que é a iniciativa, qual que é o objetivo e a meta dela, ó? Negociar parcerias de parcelamento com empresas de cartão de crédito. Então, se eu flexibilizar o pagamento, eu posso aumentar o meu volume de vendas, né? Segundo objetivo ali, ela fala, ó, perspectiva de cliente, né? Aí ele fala, ó, ter uma loja mais atraente para os clientes, né? O que isso vai trazer? Ó, aumentar em 20% a média de visitas diárias à loja. Qual que vai ser o indicador? Como é que eles vão saber se está dando certo ou não? Eles vão fazer um processo de contagem de cliente, né? E a iniciativa? O que é pôr a mão na massa para fazer? Olha lá, melhorar a exposição das joias, nas vitrines, investir em mídias sociais, tá? Na terceira perspectiva, olha lá, ser referência em atendimentos. E aí ele fala que é aumentar o número de elogios em 15%. Você viu que todas as metas estão mensuradas.
estão quantificadas, o quanto que é necessário crescer, tá? Tá aqui, ó, crescer, não tá assim descrito assim, aumentar o número de elogios. Tem que estar aqui colocado mensurado, é aumentar em quantos por cento, tá bom? E aí ele fala dessa análise estatística do relatório de saque e redesenhar um processo de atendimento do saque. Por exemplo, eu sei que alguns de vocês, desculpa a expressão, já deve ter tido o desprazer de ter ligado para alguma companhia telefônica, né? Gente, eu falo desprazer porque toda vez que às vezes eu precisava era aquela: sua ligação é muito importante para nós, continue na linha. A ligação às vezes do cliente era tão importante que ninguém atendia, entendeu? Por isso que aquele volume de reclamações da Anatel, porque ninguém atendia, né? Alguns clientes só conseguiam atender, ser atendido de madrugada, né? Então é complicado. E ali na última perspectiva que nós temos de aprendizado e crescimento, ele quer ter uma força de venda com profissionais experientes, né? Ele fala o quê? Ó, substituir 30% dos vendedores, é que ele quer fazer uma rotatividade da mão de obra, tá? Aí ele fala o quê, ó? Fazer um indicador de número de contratações versus demissões, tá? E aí ele fala que vai iniciar um processo de recrutamento e seleção. Ficou dúvida, gente? Aqui ficou bem claro quando se pega o modelo do BSC. Claro, professor. Tranquilo? Então tá bom. Olha só, exercício, gente. E aí, vamos tirar uma fotinha. Faz um print aí da tela. Seguiram já? Já? Tá bom. Ok. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Tem algum conteúdo, alguma coisa que vocês ficarem em dúvida? Que vocês querem me perguntar? Tranquilo, professora. Pra mim não, professora. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo, professor, ficou tudo certo. Então tá já. Dúvida só na hora da prova, na hora dos exercícios, né? Somente. Somente, né? Tá. Então daqui a pouquinho eu já vou postar onde é que vocês vão postar as atividades, tá? Gente, não deixe de fazer as atividades. Eu vou continuar online, tanto lá no Classroom quanto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá, podem me perguntar. Eu vou ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Vocês podem me chamar lá que eu vou atender vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas não, tá?